Bom dia, irmãos, amigos. Vamos a Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 10, estudar sobre o que aconteceu na ocasião da 8ª praga no Egito, que Deus trouxe sobre aquele faraó tão duro. Êxodo 10, vamos ler de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, até o dia em que se acharam na terra, até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos deixará por cilada este homem? Deixa-lhe os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi o Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso, pois, isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história tão rica, tão interessante, tão curiosa e tão cheia de verdades e tão bela, quando olhamos do teu ponto de vista. Ensina-nos hoje, 3.500 anos depois disto, aproximadamente, que ainda aprendamos lições e ainda vibremos com este mesmo Deus de Moisés, que é um Deus eterno como tu és. E obrigado por sermos teus filhos. Em nome de Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, eu acho interessante a naturalidade com que Deus diz: eu endureci, vai falar com Faraó, porque eu endureci o coração dele. E Deus fala numa naturalidade tão grande, ele não se desculpa, e ele não está preocupado se vão dizer: mas então, desse jeito, se Deus Todo-Poderoso endureceu o coração de Faraó, então Faraó não tem culpa e tal. Já comentamos isso mais de uma vez, quero apenas lembrar o ponto em que o fato de Deus endurecer o coração de Faraó não elimina
absolutamente nada a responsabilidade do próprio Faraó em ter endurecido o próprio coração várias vezes, como já chamei atenção, inclusive. E Deus diz abertamente: eu endureci o coração de Faraó. Já comentamos isto, mas não esqueça esse detalhe de que Deus não se preocupa muito em explicar muitas coisinhas, não. É fato, ele é soberano, ele endureceu, então endureceu. Quem quiser que estude e veja que a Bíblia diz que o próprio Faraó também se endureceu, então as duas coisas acontecem simultaneamente, então tire as suas conclusões aí. Mas que eu endureci, endureci. Acho bonito essa autoridade de Deus, essa imposição da vontade dele, da soberania dele, de quem ele é. Ele não pede desculpa por ser um Deus soberano, não. Mas para que vós saibais que eu sou o Senhor, é interessante que Deus, e eu já comentei isso aí, ele quis se glorificar entre os egípcios, e para isso estava usando Faraó para alcançar os egípcios. Até comentei que era uma grande campanha evangelística, que eu comentei na pregação passada. Aqui no versículo 2 tem uma coisa interessante. Ele agora mostra que ele está interessado em se revelar aos próprios judeus, não só aos egípcios. Parece que os judeus conheciam muito pouco a Deus. Aliás, é uma coisa que nós não temos informação, quase nenhuma. Como é que Deus se revelou aos judeus nos 400 anos que ficaram no Egito, entre a morte de José e o levantamento de Moisés, que terminou tirando o povo? 400 anos. Qual era a relação do povo com Deus? Como é que Deus se revelava ali? Não sabemos quase nada. E pela própria história de Êxodo, e vamos ver isso ao longo também, o que nós sabemos é que o povo era fraquíssimo espiritualmente, o povo judeu, fraquíssimo espiritualmente, quase não conhecia Deus, idolatrava muitas vezes como os egípcios, e Deus agora mostra que, além dos egípcios, que ele queria alcançar os egípcios, ele queria alcançar o próprio povo, chamado povo de Deus, os hebreus, que conheciam Deus, obviamente de uma forma diferente dos egípcios, por causa dos patriarcas e de toda a tradição que já havia e tudo, mas muito pouco ainda. E Deus diz claramente o que é que ele queria ensinar aos judeus. Observe aí no versículo 2, primeira coisa que ele queria: como zombei dos egípcios, para que contes, primeiro, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos, falando a Moisés, falando aos judeus, e aos filhos dos teus filhos, aos netos, aos descendentes, contes o quê, Senhor? Não, conta essa história toda aí. Não, mas o quê? Especificamente, Deus diz, primeiro, que eu zombei deles. Quando a gente lê Êxodo, a primeira impressão que tem é que Faraó estava fazendo Moisés de tolo, brincando com Moisés do jeito que queria, para lá e para cá, Moisés e Arão. Ah, agora eu vou deixar. Ora a Deus. Aí Moisés orava a Deus, a praga passava, aí Faraó se endurecia. Aí, deixa não. Aí lá vinha Moisés de novo: seu Faraó, nós não combinamos. Não, aí inventava uma desculpa. Vocês viram, já estamos na 8ª praga. Está fazendo, como se diz, gato sapato, como se usa dizer, do pobre de Moisés. Fica até com certa pena de Moisés, sendo joguete nas mãos de Faraó. Não, nada disso. A luta não era de Faraó contra Moisés, não, era Faraó contra Deus. E se Faraó pensava que estava fazendo Deus de tolo, fazendo gato e sapato de Deus, estava muito enganado.
porque era exatamente o contrário. Deus é que estava zombando deles. É impressionante isso. Há várias passagens no Velho Testamento sobre um senso de humor ácido de Deus, sobre, ou contra, melhor dizendo, os ímpios. Lá em Salmo 2, quando ele fala do filho, pede-me te darei as nações por herança e tudo, por que eles tratam meu filho tão mal e tal? E Deus diz, eu zombo dos reis, eu rio deles. É muito interessante. Salmo 59 também, eu não vou ler, mas não fique pensando que Deus é um Deus triste e frustrado porque não quiseram saber de Deus. A maioria dos homens rejeitam a Deus, não querem saber de Cristo, aí Deus fica tão triste por causa disso, e é muito comum esse tipo de approach, ou esse tipo de abordagem, que alguns pregadores fazem do Evangelho, como se Cristo precisasse desesperadamente de alguém para crer nele, e Deus precisava de alguém para poder encher um pouquinho mais o reino dos céus, que tem tanta pouca gente, que coisa mais triste. Tá? Não, não e não. Deus é quem zomba dos homens que lhe rejeitam e que não querem saber do seu Filho. Deus é soberano, ninguém brinca com Deus. Então, é curioso como faz parte de uma pequena lista, 3 itens que Deus deu para Moisés, itens de coisas que Deus queria revelar para os judeus. E a primeira coisa que ele diz é essa: eu quero que vocês vejam e digam para as suas gerações, digam que eu zombei dos egípcios. Segunda coisa que Deus queria, que eles vissem quantos prodígios fiz no meio deles, ou seja, no meio dos egípcios. Eu quero que vocês vejam que eu, o Deus dos pais de vocês, Abraão, Isaque, Jacó, José, eu sou um Deus poderosíssimo e eu faço o que eu quero fazer. E eu não atuo só lá em Canaã, fazendo com que Abraão tivesse um filho aos 100 anos de idade, ou lá em Harã, quando ele fez que os animais de Jacó se reproduzissem de uma maneira exponencial, que a gente nem entende direito o que quer dizer aquilo ali. Então Deus era um Deus de milagres, um Deus de grandes maravilhas, mas não só lá, e não só com o meu povo, também não. Eu faço com quem eu quero, na hora que eu quero, aonde eu quero. Então vejam o que o mesmo Deus de Abraão, que chamou lá de Ur da Caldeia, chamou Abraão, lá longe e tal, esse mesmo Deus está aqui, no meio dos egípcios, de um outro povo, mas estou aqui, e fazendo coisas absolutamente espetaculares, grandiosas. Vejam, povo judeu, israelitas, na época não chamava israelita, mas povo judeu, chamava hebreus, vejam o que eu estou fazendo e digam para os seus filhos. E é o terceiro ponto: para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Essa transmissão era absolutamente fundamental para Deus, para os planos de Deus. A transmissão que aquela geração de Moisés, que estava viva ali, transmitisse para os outros, e os outros para os outros, e os descendentes para os seus descendentes. Deus sempre se mostrou interessado que os pais transmitam aos filhos o que eles, pais, viam de Deus. E isso foi passado, inclusive, no Novo Testamento, num contexto já um pouco diferente, em vez de judeus falando para a sua geração, daquele povo e tal, mas falando para os crentes pais, crentes mães. Falem, eu não vou ler as passagens, né? Eu estou indo panoramicamente, ia demorar demais,
E vocês sabem que há muitas passagens que falam nisto, dos pais transmitirem aos filhos. Vocês que já têm filhos, vocês pais e mães, não relaxem nisto. Transmitam aos filhos as maravilhas de Deus, as que você sabe que Ele fez lendo, não viu, mas lendo na Bíblia e crendo, e as maravilhas de Deus que você viu acontecer, inclusive sua própria conversão, falando aqui a pais e mães crentes. Transmitam, e vocês solteiros, jovens, moças, rapazes, não esqueçam isso. Quando chegar a vez de vocês serem pais, serem mães e terem seus filhos, não esqueçam, passem para os meninos, passem mesmo que Deus, a maravilha que Deus fez e continua fazendo. No versículo 3, como já li, pela primeira vez Moisés fala da necessidade de Faraó se humilhar perante Deus. Você dizer isso para qualquer pessoa já é um pouco difícil. Você dizer isso para um faraó, um homem com o poder daquele, um poder absolutamente totalitário, poder de vida ou morte nas mãos, era coragem. Mas foi o que Moisés foi mandado fazer, mandar ele se humilhar. Procure colocar na sua transmissão do Evangelho, seja formal, seja informal, seja um bate-papo, seja numa roda, seja como for, procure transmitir a necessidade do pecador se humilhar diante de Deus. É uma palavrinha hoje muito mal vista, especialmente quando é um mandando o outro se humilhar. Como é? Eu me humilhar? Se humilhe você, seu arrogante, seu orgulhoso, ora mais. Quem é você para me mandar eu me humilhar, ora mais? Então, nos dias de hoje, é uma coisa altamente ofensiva, estranha, você sugerir que alguém se humilhe. Tudo bem, ore a Deus, peça sabedoria, diga com cuidado, mas saiba, pelo menos saiba que é importante, ao você falar de Cristo e falar da necessidade de conversão, o elemento humilhação é fundamental. Não é que é importante, é bom que tenha, não. É necessário, sem ele, não tem. Sine qua non, é isso aí que significa. Sem ele, não tem. Então, sem humilhação, não existe salvação em Cristo. Ah, mas eu não tenho coragem. Bom, Moisés arranjou coragem para dizer para Faraó que ele tinha que se humilhar diante de Deus. Nos versículos 4 a 6, vem a ameaça, que eu não vou ler de novo, dos gafanhotos. Não apenas um incômodo, está cheio de gafanhoto em tudo que é lugar, inclusive dentro de casa, mas eles comeriam as árvores que estavam, tudo indica, nascendo depois da chuva de pedras, da última praga. E o que sobrou de uma ia ser agora, ia terminar de se acabar na outra, e até as que já estavam renovando ali, mas vão destruir tudo, esses gafanhotos. E os livros, os comentários e tal, falam muito de pragas de gafanhoto que existiam no Egito, em outras áreas vizinhas e tal. Alguns até se esforçam demais para poder justificar que foi uma coisa natural e tudo, Deus utilizando, mas foi natural. Às vezes Deus usa coisas naturais, aqui ele usou inclusive vento oriental, vento ocidental, mas de uma maneira absolutamente sobrenatural, na hora que ele quis, do jeito que ele quis, na quantidade que ele quis, no tempo que ele quis. Então, eu acho altamente secundário estar justificando algumas coisas, né? Porque naquela época realmente tem esse tipo de invasão de gafanhotos. Uma vez, em 1960 e tanto, houve no lugar tal, uma parecida com essa e tal. Pessoalmente, eu abro mão, só isso. Não me interessa se houve em 1960 e tanto, no ano 500 e tanto, houve parecido, houve igual. Eu acho que isso aí não abrilhanta. Prefiro achar assim, eu não quero saber se houve parecido. Aliás, igual não houve, né? Está escrito aqui que nunca haveria igual. Mas o fato é que dizem que quando tem
uma praga de gafanhoto dessa mesmo, não tem lugar para um cavalo botar a pata. Em áreas enormes, de quilômetros quadrados, fica tudo preto ou verde de gafanhoto, mas sem condição de botar uma pata, de lotado que é. Então, é coisa feia e forte e difícil para suportar quem é vítima disso aí. Então, nós vemos aqui algo muito interessante. A pressão fortíssima dos próprios oficiais contra Faraó. Eu achei até corajosa a interferência deles, porque você interferir de uma maneira dessa diante de alguém que tem o controle absoluto é difícil. Mas eles foram duros. Vocês viram aqui? Até quando nós vamos aguentar esse homem? Tu vai aguentar esse tal desse Moisés aí, nos servindo de cilada? Está acabando conosco. Tu não notaste, não, Faraó? Aqui. Até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Eles estavam desesperados, eles não aguentavam mais. E às vezes acontece de golpe, né? Acontece de ministros e oficiais matarem o rei ou o mandatário por se revoltarem a tal ponto que ele vai acabar destruindo o nosso país, destruindo tudo. E aqui parece que os oficiais estavam na beira, no limite de suportar a obstinação e a dureza deste homem, dando carão no próprio Faraó. É interessante isto. Interessante, um incrédulo dando carão no outro. Porque ele estava resistindo demais a Deus. Mas aqui não é porque os oficiais de Faraó estavam amolecendo o coração, estavam também crendo em Deus, e já querendo pegar alguma lição espiritual nisso. Faraó, não resista a Deus, o Deus Todo-Poderoso dos judeus. Não era nada disso aqui, até onde a gente pode ver, não. Eles estavam apavorados. E o motivo estava muito claro aqui mesmo. O nosso país está arruinado. Manda esse camarada embora aí. Tudo bem, vai embora com ele uma força enorme de trabalho. Enorme. Os judeus iam fazer muita falta. Ainda mais nós sabemos a inteligência, conhecemos a inteligência dos judeus e a criatividade deles, e realmente devia fazer muita falta. Mas estava destruindo o Egito, a presença deles ali. Versículos 8 a 11, Faraó pergunta quem Moisés levaria. Aí ele vem com uma proposta. Moisés diz que todo mundo vai. Inclusive, vocês viram o detalhe que Moisés disse aqui. Vai homem, vai mulher, vai criança, vai o gado, vai isso, vai. Senhor Faraó, vai todo mundo. Moisés estava bem ousado aqui. E Faraó, ironicamente, numa frase difícil, inclusive, de se entender bem, mas ele dá a entender o seguinte: vai todo mundo, se eu deixar. Parece que é mais ou menos isso que ele quer dizer assim. De fato vai, Moisés, todo mundo, até os gatos. Tudo. Se eu deixar. E eu não vou deixar. Os homens podem até ser que... Pode ser não. Os homens eu deixo ir. Mas os outros, não. Detalhe. Moisés é que estava mal intencionado, né? Quando Moisés disse que tinha que ir todo mundo, e Faraó disse só vai os homens, e Moisés insistia em ir todos, ele disse, você está muito mal intencionado, mas é interessante. Um cinismo enorme. Ele não sei quantas vezes já tinha prometido, já tinha furado com a palavra dele, enganado, enrolado, feito tudo preterido, tudo que ele poderia ter feito, esse homem fez, mas agora a culpa era de Moisés. Muitas vezes o pecador endurecido é isso que ele faz mesmo. Todo mundo é culpado de tudo, menos ele próprio. É difícil você mostrar para alguém sem Cristo que o culpado é ele, pelos problemas dele, que ele nasceu pecador, ele pecou em Adão. Aí, como é
eu pequei nesse tal de Adão que nem existiu. Aí começa, ou termina. Acho que todos vocês, crentes, sabem o que é evangelizar e sabem a dificuldade que a gente enfrenta. De todo jeito, né? Com todo tipo de argumentação, e não aceitam e fazem, realmente não querem ouvir. É típico, mas nós sabemos que é assim, não devemos desanimar por isto. Moisés encontrou exatamente isto e que nos sirva de lição. Quando você ouvir cinismo, ironia, grosseria, por parte de alguém que você está querendo levar a Cristo, faz parte, suporte. É assim mesmo, eles não têm Cristo. E você não tinha também. E você pode ter sido muito irônico também, e muito duro contra o Evangelho também. Provavelmente foi, não sei. Seja como for, Faraózão aqui está muito arrogante, se colocando acima de Deus. E vocês viram aqui que ele expulsou Moisés. Expulsou Moisés. Vá-se embora. Para fora, para fora, para fora, para fora. No versículos 12 a 20, não vou ler mais, já li, a 8ª praga, terrível multidão de gafanhotos, devastação enorme. Versículo 16, aliás, eu não li o 12 a 20, então vamos ler aqui rapidamente. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Era muito grande, era muito numeroso, ou numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e Arão, que ele tinha expulsado, né? E lhes disse, pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis. Me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, antes foram oriental, agora é ocidental, noutra direção, usando, como eu falei, poderes naturais, embora numa quantidade enorme, e na hora exata. O qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então, Faraó, vendo a desgraça, mais uma vez que houve sobre o Egito, ele manda chamar Moisés correndo. Agora ele quer urgência. Sofrimento é bom para dar um senso de urgência ao pecador, para querer rápido uma solução, uma ajuda, uma misericórdia. Às vezes, um pecador sem Cristo sobre o sofrimento, ele quer urgência, ele quer de uma maneira mais profunda, ele, de fato, aproveita aquele sofrimento como um canal, um meio para, de fato, ele encontrar ao Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se arrepender e se converter. E muitas outras vezes, infelizmente, a maioria das vezes, pecadores sobre sofrimento querem urgência também e se exasperam e desesperam e pedem ajuda, infelizmente, com o propósito de simplesmente se aliviarem daquele sofrimento específico.
sem 1 milímetro mais de profundidade, sem interesse em saber quem é esse Deus que controla as doenças e tudo mais. Querem só o alívio, só, nada mais. Querem urgência, choram, gemem, mas tudo o que querem é um alívio imediato e específico daquele sofrimento. Chega o faraó, pequei contra o Senhor, peço que me perdoes o pecado, oreis ao Senhor, e ficamos pensando, que humildade. Ele estava tão desesperado, o faraó, não sei se vocês notaram, que dessa vez ele nem disse, eu vou deixar ir o povo. Ele nem disse, de desespero que ele estava, ele chamou, disse, o que vocês querem que eu diga, hein? Ele entendeu qual era o desejo de Moisés. Esse camarada quer que eu fale no Deus dele, se redime. Chama aí, pequei, estou morto de triste, tire de mim essa morte, orem a Deus, eu não valho nada, nem eu, nem meu povo. Tá bom? Já é suficiente, eu quero que eu chore mais, eu só quero uma coisa, seu Moisés, tire esses gafanhotos do meu país, por favor. Só. Aí Moisés orou, e a praga cessou totalmente. Aí o faraó continua duro. As duas coisas, continua duro, e Deus endureceu, já falei o suficiente sobre isso. Mas é impressionante o que este homem diz, o ponto onde chega a farsa dele. Eu repito muito aqui, eu fico até com medo de se acharem que eu sou mais duro do que eu sou mesmo. A questão da ingenuidade, de ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Às vezes eu vejo tanta ingenuidade, tanta malícia e coisas vazias que as pessoas falam, e falam palavras mágicas. O faraó sacou, gente, as palavrinhas lá para Moisés correr e orar para o Deus dele. Não que estivesse fazendo Moisés de tolo, mas fazia parte dos planos de Deus, e Deus queria daquela forma. Não estava fazendo também Deus de tolo, já vimos, Deus é que zombava dele. Mas a lição que eu quero tirar por fim é esta: não se deixem iludir por pessoas inteligentes, que entenderam as palavras mágicas. O Senhor, perdão, salvação, Espírito Santo, e coisas que dão a entender que tem Deus lá dentro do coração. Pode ter e pode não ter. A primeira luz que deve acender na sua cabeça é quando pessoas que falam essas palavras mágicas, essas senhas, todo mundo hoje tem muitas senhas, e dizem alguma coisa contra as Escrituras. Pronto. Esse é o primeiro sinal que deve piscar na sua cabeça. Pode saber todas as senhas, usar tudo e dizer coisas lindas, bonitas, mas quando começa a dizer coisa que a sua consciência acusa como isso não é bíblico, mas ele fala muito bem, mas ele tem 1 milhão de seguidores, mas entrou a ingenuidade. Entrou a ingenuidade aí. Então, não se deixe impressionar com senhas e com maneiras de falar bonito e coisa assim. O faraó não está me enganando Moisés, coisa nenhuma, muito menos o próprio Deus. Com certeza, faraó, Deus estava pronto para aceitar uma confissão sincera de faraó, sem a menor dúvida. Do egípcio que estivesse lá, e alguns egípcios saíram com Moisés, quando falar um misto de gente. Então, é certo que alguns egípcios se converteram ao Deus de Israel. Ninguém está fora do alcance da misericórdia
da compaixão de Deus. Vamos tocar no assunto hoje à noite, vamos falar da igreja de Laodiceia. O tamanho do alcance da misericórdia e da compaixão de Deus. Mas não faça um favor a pessoas que você ama e conhece e que não têm Cristo, não os deixe zombar de Deus, nem fazer coisas assim só para mostrar, e não vai conseguir ludibriar e iludir a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelas Tuas lições tão belas aqui. Nos ajuda a entender essas coisas, a pregar Cristo de uma maneira correta, a entender o que acontece ao nosso redor sem ingenuidade, com muito amor, muita misericórdia, muita largueza de compaixão, sem dúvida, Senhor Deus. Mas que saibamos também detectar quando há falsidade, há engano, há dolo, há somente a aparência, só sepulcros caiados. Que tenhamos essa sabedoria também como Cristo tinha. Obrigado por essas lições. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.